vloguinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, pera, que eu tava machucando minha perna. E antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E é isso. Falei rápido que até me perdi. Mas, gente, se vocês não me conhecem, muito prazer, eu sou Ingrid Malri e aqui no meu canal a gente fala e delira e surta sobre livros, obviamente. E assim, gente, eu começando um vídeo mais assim, na minha cama, por exemplo, vocês já sabem o que é, né? Vloguinho de leitura, obviamente. Eu acabei de finalizar o vlog anterior, que vocês já devem ter assistido. Se vocês não assistiram, vão lá assistir, pra vocês acompanharem assim, sabe? Um atrás do outro, entendeu? Porque senão não tem ligação, né? Vlog aparecendo, gente. Vai dar 2 horas da tarde, 1h40 e alguma coisa. Eu gravei os vídeos que precisava, que era finalizando a leitura lá do Rei da Ganância, e fiz preparando a minha próxima leitura. E aí eu fui esquentar o almoço, almocei, aí enrolei agora, eu tava enrolando, assistindo o vídeo. Tô com um desejo desgramado de comer açaí. É a TPM, que era um chocolatinho. Mas eu estou pobre. E é sobre isso. E aí, o livro, gente, eu vou ler um pouquinho antes de ir fazer minhas unhas. E o livro é feito pra mim. De Laila Sage, o nome da autora. Vou ler pra vocês a sinopse, tá? Pela primeira vez na vida, Amy Ryder está se sentindo sem rumo. Os últimos anos foram cheios de conquistas. Ela saiu de sua cidade natal, formou-se na faculdade e, o melhor, construiu uma grande carreira fazendo o que mais ama, correr a cavalo. Mas um tombo forte acabou reacendendo traumas do passado, jogando Amy numa espiral de dor, medo e desespero. Luke Brooks, solteirão convicto e dono do bar mais agitado da pequena cidade de Meldon Lark, pode não ter sido a pessoa mais responsável durante sua adolescência. Agora, no entanto, ele é conhecido pela ética no trabalho, pelo jeito gentil e caloroso e, acima de tudo, pela lealdade à família Ryder, que o acolheu desde sua infância turbulenta. Faz alguns anos que ele não vê Amy, a irmã mais nova de seu melhor amigo, mas de repente ela volta para a sua cidade, para o seu bar, para a sua vida. Luke sabe que não deve, mas não consegue deixar de notá-la sob uma nova luz. Amy parece mais madura, decidida e francamente mais linda do que nunca. Amy sabe que precisa manter distância do melhor amigo de seu irmão. Além disso, já tem preocupações demais para sequer pensar em... Peraí, que eu vou virar para o outro lado. Em romance. No entanto, ela logo aprende que nem todo sentimento pode ser domado e que a chave para recuperar seu brilho pode estar onde ela menos espera. Bem legal, gente. Ele é um livro de conteúdo adulto. O Rei da Ganância era também, eu não sei se eu falei pra vocês, mas Rei da Ganância também é um conteúdo adulto. E esse também é. Ai, gente, olha que livro lindo. Eu acho fofinho, tá? Esse livro é pequenininho, é da versão daquelas menorzinhas e tem só 262 páginas. E os post-its, gente, que eu cortei ficaram assim, ó. Ai, gente, eu acho que combinou super, tá? Olha isso aqui. Eu amei. Aí eu vou ler um pouquinho, tá? Ai, coceira o nariz. Eu vou ler um pouquinho. Depois eu vou tomar banho, me arrumar pra ir fazer minhas unhas, né? Que minhas unhas é 3h30. Vou merendar também antes de ir. Comer alguma frutinha, alguma coisa pra poder ir. E é isso, gente. Depois eu apareço aqui pra atualizar vocês. Beijão. Vloguinho aparecendo aqui rápido. E se tiver o barulho do meu umidificador, peço desculpa, gente. Mas tem gatilhos esse livro, tá? Além de ser um livro para maiores de 18 anos, né? Tem linguagem explícita e descrição de conteúdo sexual. Mas tem outros gatilhos também, como ansiedade, lesão corporal, consumo de álcool, debate sobre TDAH, ambiente tóxico na infância, relação tóxica com os pais, menção à morte de pai e mãe, descrição de ataques de pânico, referência a drogas e referência a um ex-namorado controlador.
Então, se você se sente afetado por algum desses conteúdos que estão presentes nesse livro, eu acho que essa leitura não é para você, tá, gente? Então, tomem cuidado com os gatilhos e também prestem atenção aí na classificação para maiores de 18 anos, tá, gente? Beijo. Oi, vlog. E olha, quem tá aqui é a menina Violet, gente. É uma das filhotinhas que minha cachorra deu cria. E sim, antes que vocês me perguntem, vão ficar todos comigo. Foram 3 cachorrinhos, os 3 vão ficar comigo. Não vou vender, não vou dar nenhum. Os 3 já têm nome e é sobre isso. Cada um com suas loucuras. Minhas loucuras são cachorros e livros. E é sobre. Se eu puder ter 30 cachorros, eu vou ter 30 cachorros. Nha. E ela está aqui porque ela está simplesmente querendo comer o papel de parede do meu quarto, né, bonita? Né, bonita? Aí eu estou com ela nos braços pra ver se ela esquece desse papel de parede. Não, não. Porque, olha, essas bênçãos são bem alimentados, têm brinquedinhos, mas querem comer papel de parede e o chinelo, né? Ai, meu Deus, uma gostosura. Mas eu vim dizer, gente, que eu comecei feita pra mim. Eu falei, mamãe, eu comecei feita pra mim, mas eu ainda não li muito. Eu li pouco ontem, eu acho que eu li 8% ontem, acho que foi 20 páginas, gente. Porque o livro é pequenininho, né? Antes de ir fazer minhas unhas. Ai, gente, eu tô de pijama. Ei, bonita, venha pra cá, venha. Venha pra cá. Né, mulher? Que perturbação, hein, Violet? Fiz minhas unhas, ó. E aí eu não li, mas ontem que eu cheguei em casa, já era 5 e tanto, eu acho. Acho que era perto de 6 horas quando eu cheguei em casa. E fui tomar banho e dormi muito cedo ontem, que eu tava com sono. Aí, beleza, acordei. Vem, Violet, pra cá. Não vou conseguir mostrar o livro pra vocês não, tá, gente? Acordei hoje 4 da manhã, né, 4h30. Fui pra minha academia. Aí, eu acordei com torcicolo, gente. Pois é, acordei com torcicolo, assim, pro lado de cá, né? Pro lado de cá não dói não, mas pro lado de lá dói. Acordei com torcicolo, mas mesmo assim fui pra academia. Não estava tão assim, ao ponto de eu não conseguir olhar pro lado, né? Tava só uma dorzinha leve. Aí fui pra academia, malhei meus braços. Aí, beleza. Vim pra casa. Aí, eu estou agora com um pouco mais de dor de torcicolo. Ai, gente, olha a vida. Aí, vim pra casa, merendei, tomei banho. Aí, editei um videozinho pra Reels e TikTok e fui ler mais um pouquinho. Parei na página 36. Não li muito ainda, né? Porque eu comecei a ler agora, quase agora. Aí, eu tô com alergia muito atacada, gente. Nossa senhora, tá assim, absurdamente atacada a minha alergia. Tá insuportável. O olho tá desse tamanho aqui. Meu nariz não para de coçar, de escorrer, eu espirrando o tempo todo. Não para, gente. Ai. E minha cabeça parece que vai explodir. Olha, só coisas boas, né? Só coisas boas. Eita, menino, mas tu não se aquieta, não. Tu não se aquieta, não, é? Que chamego, rapaz. E aí, eu vim aqui pra falar pra vocês que eu comecei, né, ontem. Li mais um pouquinho hoje. Eu estou gostando bastante. O livro, por ele ser pequenininho, eu sinto que a história, ela anda um pouco rápido, né? Então, mas eu tô gostando. A Amy, ela tava morando fora da cidade e porque ela trabalhava em campeonatos, né? De cavalo e tal. E aí, aconteceu um acidente com ela. Menina, meu livro. Aconteceu um acidente com ela. E aí, ela pegou um trauma, não quer montar mais em cavalo, volta pra cidade dela.
E aí, ela não conta para os familiares dela. Ela tá na casa da melhor amiga. E o primeiro dia dela, eles vão pra um bar, que é o bar do nosso protagonista, que é o... Meu nome dele, gente, me esqueci. Tyler? Não, Luke. Lá vai, Tyler. Luke. E aí, ele, quando vê ela flertando com outro cara, ele já fica meio que enciumado, sabe? E acha ela bonita, pipipi, papapós. Mas até agora eles não ficaram, né? Porque também 36 páginas, se eles tivessem já ficado, também seria loucura. Mas eu tô gostando muito. A leitura é muito fluida, sabe? Tipo, ela lhe prende, dá vontade de você continuar lendo. Eu só... Mulher, mordendo meus dedos aqui. Eu só vou dar uma pausa mesmo, porque realmente eu não tô aguentando, gente. Se mais tarde eu tiver melhorzinha, eu leio mais um pouquinho e falo pra vocês. Tá bom, gente? Ah, eu só passei pra dizer isso mesmo. Beijo. Oi, vlog. Gente, hoje é dia 13. Acho que é 13 de janeiro. Enfim, gente, estou sim de pijama. Ai, me dá licença, gente. Calor da molesta. E passando só pra falar pra você. Passando só pra falar pra vocês de feita pra mim, né? Que eu tô lendo. Cheguei agora na página 112. Ontem eu não li muito, né? Eu falei pra vocês, estava com a alergia muito atacada. Hoje está melhor, graças a Deus. Porém, o meu torcicolo ainda não passou. Ainda estou com torcicolo. Mas vai dar tudo certo também. Se Deus quiser, eu vou estar melhor. Tá melhor do que ontem. Mas enfim, gente, eu tô fazendo muita marcação. Olha isso aqui. Muita marcação. Eu tô adorando o livro. Eles ainda não ficaram, né? Ainda não tiveram nenhum beijinho, nem nada. Mas eles estão progredindo, sabe, gente? Estão progredindo. E assim, eu tô gostando muito, gente. Muito, assim, de verdade. A leitura tá me prendendo bastante, sabe? E é isso. Agora são 11 horas da manhã. E eu dei uma pausa agora, porque eu vou fazer o almoço. Assim, gente, sobrou de ontem, sobrou. Só que eu fiz baião de feijão verde ontem. E hoje, é porque quando eu tô de TPM, gente, eu sou muito fresca, tá? Eu sou muito enjoada de TPM, de verdade, gente. Eu fico enjoada, eu fico sem querer comer as coisas, entendeu? Eu sou fresca quando eu tô de TPM. Mas relevem. E aí eu não tô afim de comer baião de feijão verde hoje. Apesar que o baião estava uma delícia, tá? Mas eu não estou afim de comer baião de feijão verde com carne moída. Ou carne moída, lá vai. Com carne de porco. Não estou afim. Então, tem carne moída na geladeira. Eu vou cozinhar e vou comer com cuscuz. Entendeu? Porque, enfim, a gente enjoa de tudo, menos de cuscuz. A gente não enjoa de cuscuz e cuscuz com carne moída. Ai, gente, olha, uma delícia. Se tivesse girimum, mas eu acho que o velho não comprou girimum. Mas se tivesse, nossa... E uma cenourinha também, né? Que eu amo. Então, é isso que eu vou fazer. Gente, passando, só pra falar pra vocês que eu tô já finalizando o livro. Olha isso aqui, gente. Aí, pera. Muito post-it marcado. Falta um pedacinho, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Só esse finalzinho. Tô na página 190, tem 272, se eu não me engano, por aí. Gente, se tiver barulho do meu umidificador, eu peço perdão pra vocês, gente. É porque tá muito quente e aí eu não desliguei. Mas, gente, que livro é esse? Meu Deus. Aqui já aconteceu deles ficarem. Já rolou. E, gente, tá tipo assim... absurdo de bom. Eu tô sem querer parar de ler. Hoje eu só parei pra fazer almoço, almoçar. Aí voltei a ler. Aí parei pra ir fazer uma sobremesa. E aí tomei banho. E tô retornando agora. Então, assim, gente, o livro é muito pequeno. Tem poucas coisas aqui que eu posso falar pra vocês, sem dar spoiler. A nossa protagonista, ela tem TDAH e também ela tá passando por uma crise de pânico aqui, que é em relação a montar cavalos. Ela trabalha com isso, ela ama montar cavalos desde pequena, mas, decorrência de um acidente, ela pegou um trauma. Então, ela tá tendo uma crise, teve, né, uma crise de pânico. E aí, é o Luke que tá ajudando ela com isso.
Mas assim, gente, absurdo, absurdo de bom. Porque ela não suportava o Luke. Luke achava ela bem chatinha. E aí, meio que ele tá ajudando ela a voltar a montar, né? Eles acabam se conhecendo melhor. Essa versão deles adulta, né? E aí, eles tão apaixonadinhos, gente. Eu tô amando, 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 amando muito. E dá pra vocês perceberem através do tanto de post-it que eu tô colocando. Eu acho que eu vou terminar ele agora, né? Agora, finalzinho do dia. Eu acho que já é quase 6 horas da noite. Ai, pera, gente, que eu tô torcicolo. 5h45, então quase 6 horas da noite. Então, realmente, eu acho que eu termino ele hoje. Vou tentar, por isso que eu vou continuar a leitura aqui. E aí, qualquer coisa, se eu terminar hoje, eu apareço pra vocês pra falar. Se não, só amanhã. Mas se eu terminar hoje, eu apareço só pra dizer que eu terminei. E eu deixo pra dar uma conclusão amanhã, né, gente? Oi, vloguinho! Aparecendo aqui feia de cabelo lavado. Mas é porque eu tava muito ansiosa desde ontem, gente. Porque chegou um recebidinhos aqui em casa ontem. E é o livro da minha amiga Thaís Bastos, né? Que eu já falei dela pra vocês aqui. Já li os livros dela. Todos os livros dela lançados já foram lidos. E tem vlog aqui no canal. Menos o conto de Natal, porque eu ainda não li. Mas, se Deus quiser, eu vou ler ou antes desse Natal de 2026, ou então talvez no Natal de 2026. Eu ainda não sei, mas quero muito ler. E aí, gente, eu abri já, porque eu abri lá para as minhas outras redes sociais também. Mas chegou até a Última Estrela, que é o primeiro volume da trilogia Astros, e foi o primeiro livro lançado pela Thaís, né? Então... ó, Thaís Bastos, o livro tá lindo, gente, tá incrível. Ele tem disponível para venda na Amazon, tá? O livro físico. E tem também os e-books, né? Tanto para você comprar, mas se você tiver assinatura no Kindle Unlimited, ele também está disponível no Kindle Unlimited. Tá certo, gente? Todos os três, tanto a trilogia Astros quanto o livro que ela lançou sem ser da trilogia e também o conto de Natal. E, gente, esse livro tá impecável, impecável. Olha isso aqui. Eu fico muito feliz que minha amiga tá conseguindo conquistar as coisinhas dela na escrita. Ele vem com orelhinha, tá com a dedicatória. Mas ele é assim, gente, ele é espetacular, esse livro. Ele veio com fanart aqui. Ai, gente, que lindo, cara. O livro tá impecável. Eu vou folhear assim pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Ele tem detalhes. A diagramação tá muito boa, gente. Vou mostrar também a diagramação. A diagramação tá muito boa, muito confortável de ler. Essa daqui é a Thaís Bastos, que é minha amiga. E esse livro, gente, tem 355 páginas. Ele é muito curtinho, muito rapidinho de ler, muito gostosinho de ler. A escrita da Thaís é maravilhosa. Vocês irão amar. Juro pra vocês, irão amar de verdade. Aqui também trata assuntos como ansiedade. Se você não assistiu o meu vlog falando sobre Até a Última Estrela, eu vou deixar o link aqui na descrição, se eu me lembrar, eu deixo o link aqui, tá? E tem vlog de todos os livros que eu já li da Thaís. É só vocês pesquisarem aí na minha playlist de vlogs que vocês vão me encontrar, tá bom? Mas se eu me lembrar, eu deixo o desse livrinho aqui na descrição. E, gente, o livro tá impecável, a história é impecável, a escrita da Thaís é maravilhosa, a Thaís em si é maravilhosa. Eu amo ela, amo ter ela como minha amiga, né? E a dedicatória dela foi muito fofa, gente. Que é, para Ingrid Malren, a minha best, minha parceira de surtos, minha dose de serotonina diária. Amiga, obrigada por sua amizade. Você é um ser humano incrível e eu sou muito feliz pela sua existência. Com amor, sua best, Thaís Bastos. E assim, gente, eu falei já lá nas minhas outras redes sociais, mas eu sou extremamente grata por Thaís na minha vida. Ela realmente é uma pessoa incrível, ela me ajuda em muitos momentos da minha vida, tanto quando eu tô triste, quando eu tô mal, quando eu tô feliz, quando eu não sei o que fazer, quando eu tô surtando.
Então, ela realmente virou minha amiga. Eu conheci ela no meu clube de leitura e a gente virou realmente muito amigas. Ela é uma pessoa que ela sempre vai poder contar comigo, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. E ela sabe que eu tenho um carinho imenso por ela. Tudo que eu puder fazer pra ajudar ela a crescer cada vez mais, eu vou fazer. Eu sei que eu não sou a youtuber mais grande do mundo, ando longe disso. E nem sou grandona, tá? Ainda tô muito no começo daqui, tenho muito que aprender também. Mas eu tenho vocês e se eu puder fazer com que vocês leiam o livro da Thaís, já é um grande avanço, tá? Então, conforme eu for crescendo, eu também quero que minha amiga vá crescendo. Então, eu super indico a leitura pra vocês irão amar. Os livros dela são maravilhosos, são muito bem escritos. Você começa a ler, você simplesmente quer devorar. E eu garanto que vocês vão se identificar com os personagens que aparecem nos livros dela, porque eu me identifiquei. E é isso, gente. A nossa amizade é assim. E eu fico muito feliz ver o crescimento da minha amiga, que começou lutando pra escrever o livrinho dela, conseguiu escrever, conseguiu publicar e agora tá lançando o livro físico. E é incrível, gente. Ela lançou esse daqui ano passado, tá certo? Se eu não me engano, tá pra lançar já o segundo físico também, né? Porque já tem um segundo em e-book. Acho que tá pra lançar o segundo físico, se eu não me engano. Mas enfim, tem brindes também, gente. Ó, veio o marca-página, que é com a capa do livro. E assim, ó, também. Ah, gente, ó. Aqui é o arroba dela. Eu não sei se vocês vão conseguir mirar a câmera e o QR Code funcionar. Mas aqui é o arrobinha dela. Mas eu também vou deixar o arroba aqui, tá certo? Veio também esse cardzinho com... Eu amo... Oh. Eu te amo da primeira até a última estrela. Que é uma frase que é dita no livro. Que eu acho belíssima isso. E veio também um cardzinho com a capa do livro. E veio fotos tipo Polaroid, né? As fanart, gente. Que são dos 3 livros... Ixi, Maria, como eu falei falante. Dos 3 livros dela, tá? Ó, essas duas aqui são iguais. É a mesma fanart. Uma vem em formato... Peraí. Uma vem em formato Polaroid, a outra vem, assim, tamanho... Também tamanho normal, sabe? Mas, enfim, sem essa partezinha branca. Mas, ó, a fanart é a mesma... Que é também, que aparece ali na... Ui, meu... Essa fanart também é aquela que aparece ali no livro, viu? Eu acho linda. Aí tem a fanart do segundo livro dela, que eu também acho essa fanart maravilhosa. E temos a do 3º volume, que da trilogia, gente. Esse daqui é o meu preferido, o meu casal preferido e também o meu livro preferido. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada, Thaís, por você ter me enviado seu livrinho. Eu amei. E é isso, amiga. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Que sua carreira continue crescendo. Que você continue sendo essa escritora maravilhosa, essa pessoa incrível. E que as pessoas consigam se conectar com o seu trabalho, com os seus livros cada vez mais. Porque eles são maravilhosos. E é isso, tá, amiga? Beijinhos. Eu agora vou continuar a leitura de Feita Pra Mim, que eu disse que eu ia terminar ontem, mas eu não terminei. Eu acabei indo na rua com mãe, e aí quando eu cheguei eu fui dormir, porque eu tinha que acordar 4h30 pra ir pra academia, né? E aí eu acabei não finalizando. Mas faltam pouquinhas páginas pra eu finalizar. Então eu vou cuidar aqui, tá, gente? Beijos. Oi, vlog! Gente, hoje é dia 16 de janeiro e eu finalizei Feita Pra Mim. Eu finalizei, tipo... Era umas 11 horas, alguma coisa assim. Que eu lembro que era umas 11 quando eu fui fazer o almoço, então era... Acho que foi umas 11 e pouquinho que eu finalizei Feita Pra Mim. Já é de tarde, já é quase 3 horas, ou não... 2h44 da tarde. Eu tava gravando alguns vídeos, por isso que eu só tô aparecendo agora. Gente, que livro é esse, meu Deus?
Que livro é esse? Olha o tanto de post-it, gente. Olha o tanto. Eu surtei muito, tá? Eu surtei muito. Aqui nós vamos ter o Luke e a Amy, né? Que eu já falei pra vocês. A Amy, assim, ele se conhece desde criança, né? O Luke é melhor amigo dos irmãos da Amy. E meio que ali eles foram criados juntos, né? Porque a família do Luke meio que deu um pé na bunda dele. E aí quem criou o Luke foi o pai da Amy, né? Tipo isso. E assim, gente, a Amy, ela foi embora da cidade natal deles porque ela, enfim, queria viver e queria aproveitar e queria sair da cidade natal. E aí ela é competidora, eu não vou me lembrar como é o nome da competição que ela faz, de verdade, não vou me lembrar. Não, não é equitação, não. Ai, minha gente, é aquela corrida lá com... nos tambor, entendeu? Com o cavalo. Não vou me lembrar o nome, gente, me perdoem. Ah, não vou lembrar. E aí, ela sofre um grande acidente, o que deixa ela traumatizada, com medo de subir de novo num cavalo. E com isso ela desenvolve crises de pânico, porque ela não consegue subir num cavalo, e é a grande paixão dela. Até que ela passa um mês sofrendo assim, né, de tipo, sofrendo sozinha. E ela decide voltar para a terra natal. E aí ela ainda não tinha contado para a família dela que ela estava voltando, somente para sua melhor amiga, que é a Ted. E aí elas vão para um bar, que consequentemente, o dono é Luke. Só que ela não sabia que o dono do bar era Luke. Então, do nada, ela esbarra com o Luke lá. E Luke, ele já tava meio enciumado ali com ela. Então, ele já tava sentindo ali algumas coisas que ele não sentia antigamente, porque ele achava ela uma chata. E aí, ele começa a ficar enciumado com ela, sabe? Então, assim, você já vê algumas coisas acontecendo. E o Luke, gente, ele é cowboy, né? Maravilhoso. E aí, gente, é o Luke que vai ajudar ela a melhorar essas crises de pânico e também a parar de ter medo de subir no cavalo. Então é ele que vai ajudar ela. E assim, gente, ai, é tão bom, sabe? Porque é nesse momento que eles vão ficando cada vez mais próximos e o desejo que um tem pelo outro vai crescendo cada vez mais e eles vão se apaixonando, sabe? Então, assim, o Luke é muito mulherengo, ele é conhecido por ser mulherengo e ela fica tipo assim, meu Deus, ele é muito mulherengo, né? Mas, assim, as coisas vão se desenrolando aqui e é muito maravilhoso acompanhar. E esse livro é o tipo de livro que não tem aquela reviravolta no final do livro, perto do final do livro. Ei, briguem não! Onde o casal se separa pra depois voltarem no final, né? Nesse livro não tem isso. Esse livro, desde o momento que eles ficam juntos, eles vão junto até o final do livro. Lógico que tem alguma coisa aqui, mas eles não se separam, né? Não tem aquele término e tudo mais. Meu cachorro tá andando e balançando vocês, gente. Perdoe. E aí, é incrível, gente. Tipo, se você tá com uma ressaca literária, você quer um livro rápido e gostosinho de ler, que não tem essa separação de casal, feita pra mim é esse livro. Só tem um detalhe, gente. É para maiores de 18 anos. Tem aqui, ó, conteúdo adulto. Então, se você tiver mais de 18, você leia. Ficou 5 estrelas e coração de favorito. Agora eu tô simplesmente ansiosa pra ler os outros livros, que eu sei que cada livro é de um casal diferente, né? Porque os personagens secundários aparecem aqui. Eu já imagino quem seja o segundo volume. E eu tô assim... ansiosa pra leitura dos próximos livros. Agora eu preciso comprar os próximos e não tenho dinheiro. E já são 3 horas da tarde? 2h53 da tarde do dia 16. Eu tô começando esse livro porque eu já preparei minha próxima leitura, né? Pra quem assistiu o vídeo de minha TBR de janeiro, sabe quais são os livros que eu separei pra esse mês. E nós já finalizamos 3 livros da minha TBR. Eu fiz 6 livrinhos, né, na minha TBR. E eu já finalizei 3. Então, falta mais 3, né? Falta metade da minha TBR. Então, graças a Deus, tá dando tudo certo. E o 4º livro que eu escolhi pra ler no mês de janeiro, pra dar aí uma diversificada um pouco, foi nada mais, nada menos que Layla, da Colleen Hoover, gente. Porque eu percebi que eu coloquei só romance na minha TBR.
que foi O Rei da Terra do Nunca, o rei não, A Rainha da Terra do Nunca, que é um dark romance, mas não deixa de ser um romance. Coloquei Rei da Ganância, que também é um romance adulto, porém romance. E coloquei Feita Pra Mim, que também é um romance adulto, porém romance. E aí ainda tem O Beijo da Neve e Ondas do Oeste, que são também 2 romances. E Laila, que querendo ou não também é um romance. Mas pelo que eu vi, parece que é um romance meio que sobrenatural, alguma coisa assim. Vou já ler a sinopse pra vocês, mas se eu não me engano é uma coisa assim, é uma coisa meio diferente dos outros livros que normalmente a Colleen Hoover escreve. Sabe, tipo Verity, e esses são os livros mais diferentes assim que ela escreveu. Acho que agora tem um novo, né, que também é nessa pegada diferente, eu não sei. Mas, pelo que eu vi as pessoas falando, se eu não me engano, é tipo um romance sobrenatural. E ele é um divisor muito grande de opiniões. Ao mesmo tempo que tem gente que ama, tem gente que odeia. E a maioria das pessoas que eu vi falando sobre esse livro odiaram, né? É muito raro ver uma pessoa que gostou de Laila. Mas como eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de saber da minha própria opinião, eu vou ler Laila, entendeu? Até agora, gente, minhas leituras no começo desse ano, esses 3 livros que eu falei pra vocês, A Rainha da Terra do Nunca, O Rei da Ganância e Feita Pra Mim, foram livros 5 estrelas e coração de favorito, tá? Então, assim, eu estou começando meu ano com o pé direito, eu estou amando isso. E lógico, gente, é comum vocês verem eu falando de livros 5 estrelas e favoritado por mim, porque eu conheço o meu gosto, eu conheço o meu estilo de leitura. Então, obviamente, eu tenho na minha estante de livros que normalmente eu acho que eu vou dar 5 estrelas e coração favorito. Lógico que pode acontecer de ter um livro aqui que eu vou dar 3 estrelas, 2 estrelas, né? É normal. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de Sonho e Pesadelo, que é um livro que se encaixava muito nos livros que eu costumo dar 5 estrelas e coração de favorito. Meus cachorros estão latindo, peço perdão. E quando eu li, realmente não foi um livro 5 estrelas e coração de favorito. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas. Então, assim, lógico, eu conheço o meu gosto, mas pode ocorrer desse meu gosto o livro acabar me dando uma decepcionada. E eu não sei, realmente eu não sei o que falar sobre Laila. Os outros 3 eu imaginava que eu fosse dar 5 estrelas e coração de favorito e realmente dei. Mas Laila, eu não tenho uma opinião formada e nem consigo imaginar sobre a nota que eu imagino dar pra esse livro, sabe? Ele é muito assim, eu não sei, tô em cima do muro e vai ser uma descoberta pra mim. Então, é isso. Os outros dois, eu queria colocar Laila, porque justamente por ele ser esse livro meio que romance sobrenatural e tal, eu acho que ia dar uma quebra nessa onda de romances que eu coloquei no mês de janeiro, né? Porque foram uns 6 livros de romance. Então, eu achei que Laila fosse dar uma quebra, né? E aí, gente, eu passei também na parceria com a Tatiane Biasi. Então, a gente já tem a prévia do novo lançamento dela, que eu tenho que começar a ler. Então, mais um romance aí que eu vou dar início agora na leitura. Agora em janeiro. Não sei se realmente eu vou concluir a leitura agora em janeiro, né? Vamos ver aí. Eu vou falando pra vocês. E é sobre, tá? É sobre. Mas enfim, gente, eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Liz Gabriel leva uma vida monótona e sem grandes aventuras. Baixista de uma banda da qual se envergonha e sem muitos objetivos para perseguir, conhece e se apaixona por Laila, uma garota independente e espontânea. Intrigado e envolvido por seu espírito livre, Liz acredita a cada dia mais que encontrou o amor da sua vida, até que um abrupto acidente altera significativamente o destino dos dois. Após semanas internadas no hospital, Laila se recupera fisicamente, embora seu estado mental e emocional diga o contrário. Ela está ansiosa, sofre de recorrentes crises de pânico e sua personalidade definitivamente não é mais a mesma. Determinada a colocar o relacionamento dos dois de volta aos trilhos, Liz decide levar Laila à pousada onde se conheceram, na esperança de que o ambiente consiga resgatar sua essência. No entanto, à medida que o tempo passa, ocorrências anormais e perturbadoras modificam lentamente sua rotina, e o comportamento de Laila se torna cada vez mais insólito.
Solitário e percebendo que o interesse e a atração de Layla se dissipam gradativamente, Leeds sente despertar uma inesperada sintonia e conexão mútuas por uma hóspede da pousada. Apesar do conflito moral que trava consigo próprio, o perigo e o caráter sigiloso da situação impulsionam Leeds, que se vê pouco a pouco incapaz de deixar para trás tanto a pousada quanto o mistério que se esconde entre aquelas paredes. Uma decisão precisará ser tomada. No entanto, um passo em falso nesse jogo pode arruinar a vida de todos os envolvidos. Muito bom. E já foi decidido a cartela de post-its também, gente, porque eu gravo escolhendo meus post-its lá para o Instagram e o TikTok, né? Então, vou mostrar pra vocês. Tem uma aqui que não quer grudar. Mas, ó, gente, eu achei que combinou bastante a cartela de post-its. E é isso, gente. Eu não vou iniciar agora, porque eu tenho que postar vídeo da parceria, eu tenho que editar também outro vídeo que vai pro TikTok e pro Reels. Então, eu não vou começar agora. E tenho que também atualizar ali meu caderno de leitura pra colocar que eu terminei mais um livro e etc. Então, eu não vou começar agora. Mas quando eu for começar, eu falo pra vocês, tá? E esse livro, gente, ele não é grande não, tá? Um pouquinho, mas não tanto. Ele tem aí 363 páginas. Mas, por exemplo, se eu ficar tão presa igual eu fiquei com Verity, que Verity eu acho que também tem 300 e poucas páginas, né? Não sei. Sei que Verity eu terminei de manhãzinha. Tipo, eu acho que eu comecei, eram umas 6, 7 da manhã, alguma coisa assim. Foi logo após eu acordar, eu comecei a leitura. E eu não parei, gente. Eu só parava pra ir no banheiro e beber água. Mas eu terminei em 6 horas o livro, se eu não me engano. Eu li durante 6 horas. Eu sei que eu terminei antes do almoço. Tem vlog aqui no canal, vocês podem assistir de Verity, né? Que eu falo melhor, acho que é a hora que eu terminei. Mas eu li ele super rápido. Então, se esse livro for tipo Verity, que me prende bastante, lógico, eu não vou dizer que eu vou terminar em 6 horas, né, gente? Porque eu tenho outras coisas no meu dia pra fazer hoje em dia. Mas, posso terminar ele em poucos dias, né? Porque eu tô terminando meus livros em poucos dias. E é sobre, tá, gente? É isso. Eu vou lá e depois eu venho atualizar vocês, gente. Beijo. Oi, amores do meu vlog. Gente, chegou um pacotinho aqui em casa da Amazon. Ai, deixa eu ajeitar vocês. Perdoe a bagunça que tá na minha cama, gente. Mas enfim, eu tô nela e fica bagunçado mesmo. Mas enfim, gente, manhã comprou um livro pra mim. E aí chegou aqui em casa. E aí eu vou abrir com vocês, né? Deixa eu botar vocês pra trás um pouquinho. Vai aparecer mais ainda bagunça, mas tudo bem. Vocês relevem. E assim, gente, é um livro que acabou de lançar, tá? Ó. Ai, que linda, gente, de Freida McFadden. Um dos novos lançamentos dela esse ano, né? E assim, estou empolgada. Talvez eu coloque ele na minha TBR de fevereiro pra ler, porque eu amei A Empregada. Eu tenho outros livros aqui da Freida. Eu tenho o segundo volume de A Empregada e eu tenho Um Acidente. Acho que eu só tenho esses dois. E agora a Inquilina, né? Mas eu tô muito afim de ler A Inquilina, sabe? E ainda pegar esse meio que o hype, né? Que todo mundo vai estar lendo e pipipipopopó. Não sei, vou ver como é que vai ser aí. E aí qualquer coisa eu coloco aí na minha TBR de fevereiro. Ai, gente. Pronto. Um pelejo pra abrir. Ó. Veio com um machucadinho aqui e aqui nas folhas, mas nada demais não. Dá certo, não vou surtar. O livro é lindo, gente. Ó, o livro é muito bonito. Ai, eu adorei. Ó. Ele é publicado, gente, pela Record. Tem a diagramação normal da galera, muito boa. Gosto da diagramação da galera.
Ai, cheirinho de livro novo. Nossa, como é bom. Esse livro, gente, tem 333 páginas. Pelo que eu entendi, a Record tá com os direitos dos lançamentos da Frida, né? E de alguns que já foram lançados lá fora. E eu acho que é a Arqueiro que tá com os de lançamentos antigos, né? Eu acho que a Arqueiro não lança as pré-vendas, né? Eu acho que as pré-vendas é só com a Record, se eu não me engano. Posso estar falando uma grande bosta aqui, mas eu acho que é isso, gente. E, ai, eu adorei. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu vou ler a sinopse aqui com vocês, tá? Ai, tô ansiosa. Ó, pra quem não conhece, essa daqui é a Frida, né? O livro tem orelhinha. Vou ler a sinopse, tá, gente? Não há nada como o nosso lar. Black Porter estava em franca ascensão. Até não está mais. Depois de ter sido demitido de uma hora para outra de seu cargo de vice-presidente em uma agência de marketing, ele fica sem condições de pagar as prestações do financiamento de sua casa na Upper East Side, onde mora com a noiva em Nova York. A solução para essa conta que não fecha? Alugar um dos quartos. Após conhecer alguns candidatos inquilinos um tanto peculiares, Blake conclui que será difícil encontrar a pessoa certa, e é aí que surge Whitney, simpática, educada, sem frescuras e precisando muito de um lugar para morar. Ela é exatamente o que o casal procura. Será? Porque assim que ela se muda para casa, coisas estranhas começam a acontecer. A cozinha exala um cheiro de comida podre, mesmo após várias faxinas. Os vizinhos passam a tratar Blake de um jeito diferente. Barulhos estranhos o acordam no meio da noite. Até a roupa que ele usa parece lhe dar alergia. De repente, Blake começa a se perguntar se seus piores segredos foram finalmente descobertos. O perigo mora em sua casa e quando Blake se der conta, será tarde demais. A armadilha já está pronta. Ai, gente, eu gostei. Eu acho que vai ser muito bom, tá? Eu acho que vai ser muito, muito bom. Então, foi isso. Deixa eu aproveitar esse momento que eu tô aqui e falar pra vocês sobre Layla. Eu tinha começado Layla antes de ontem, né, que eu falei pra vocês. Eu li, tá? Eu li 62 páginas. Ó, já tem post-its marcados, eu li isso aqui. Eu tô gostando do livro, apesar que eu não li muito, né? Eu só li 62 páginas. Ontem eu acabei não lendo. Hoje, aliás, é dia 21 ou é dia 20? Dia 20 de janeiro. Ontem eu não li porque eu tive uma crise de alergia muito forte. Aqui, o que eu li, gente, foi que eles se conheceram, né? O Leeds, Gabriel, que eu vou chamar só de Gabriel, e a Layla. Eles se conheceram porque o Gabriel, ele é baixista, se eu não me engano, da banda de um cara. E aí essa banda, que ele é baixista, tava tocando no casamento da irmã de Layla. Então eles se conheceram nesse casamento e eles se pegaram nesse casamento. E desde então, gente, eles não se desgrudaram mais. Eu parei numa cena que, assim, fica entrando capítulos de quando eles se conheceram, tipo, no passado, e no presente com uma entrevista, onde o Gabriel tá sendo entrevistado e falando aí um pouco como ele conheceu Layla e etc, né? E enquanto ele tá dando essa entrevista, Layla está presa no quarto, tipo, amarrada e tipo assim, a gente ainda tá meio que sem entender nada. E o último capítulo que eu terminei, deixa eu ver se tem número, que eu não me lembro que os capítulos têm número. Tem. Eu terminei o capítulo 3. O capítulo 3, gente, termina com ela sendo baleada. Ela levou um tiro. Então, termina bem assim, ela levando um tiro e caindo no chão. E aí, o próximo capítulo é a entrevista, né? Porque o próximo mesmo é o capítulo 4. Mas antes do capítulo 4, tem um capítulo da entrevista, que foi onde onde eu parei, entendeu? E, enfim, gente, fica nesse vai e vem, né? Não é todo capítulo que fica, tipo, um capítulo assim, um capítulo assado, um capítulo assim. Mas vocês entenderam, né? Até então, eu tô achando interessante e foi uma coisa que eu comentei com minhas amigas. Tipo, não foram muitas páginas, foram 62 páginas, óbvio. Mas dessas 62 páginas,
eu achei interessante e não estava entendendo por que esse livro leva tanto hate, né? Tantas pessoas odeiam esse livro. Até o momento eu não consegui entender. Não estou dizendo que eu não vou entender daqui pro final, mas até o momento eu não consegui entender. E eu esqueci de colocar o vídeo em 4K. Então esse take não vai estar em 4K. Olha que ótimo. Mas enfim, gente, acontece. É isso, eu vou ver se eu consigo ler ou se eu continuo dando uma descansadinha pra ver se a minha dor de cabeça passa. Oi, vlog. Gente, eu fui ler, mesmo com dor de cabeça, porque ontem eu já não fiz nada do meu dia, hoje eu não queria ficar sem fazer nada também, né? Apesar que, lógico, eu não vou fazer nada que... ai, sei lá, seja muito ruim, sabe? De, tipo, piorar a minha dor de cabeça. Então, eu fui ler. Eu tava na página 62, né, se eu não me engano, que eu falei pra vocês. E agora são 11 e pouquinho da manhã, 11h35. E eu cheguei na página 160, gente, do livro. Ó, acabei de chegar na página 160. E, gente, de verdade, eu tô gostando. Eu não sei se vocês vão ver as marcações. Acho que sim, né? Dá pra ver direitinho. Gente, eu tô gostando muito, tá? Aqui nós já conhecemos a Fantasma, que é a tal da Willow, né? Ela possui o corpo da Layla. E o Gabriel já percebeu isso e eles já tiveram até um momento de conversar aqui. E aí, como eu falei pra vocês, fica nessa entrevista e depois alguns capítulos em que ele volta pro passado pra contar como é que tá sendo tudo, né? Que querendo ou não, é como se ele tivesse dando a entrevista, sabe? Essa parte que ele meio que volta no passado, é como se ele estivesse contando pro cara, entendeu? É a entrevista em si. E aí, gente, tipo, eles começaram a fazer isso com muita frequência, né? De, tipo, deixar que essa Willow possua o corpo da Layla, entendeu? E pelo que eu tô entendendo, meio que o Gabriel começou a ter algum sentimento pela Willow. Parece muito que ele começou a se apaixonar pela Willow, por mais que ele diga que ele ama a Layla e que sente pena da Willow, né? Por ela não ter um corpo, né? Não viver, ficar nesse mundo assim, né? Sendo fantasma e tal. Então, assim, de verdade, por enquanto eu ainda não tô entendendo porque esse livro leva tanto hater. De verdade, assim, de coração, eu não tô conseguindo entender. Lógico que eu não pesquisei muito em relação às pessoas falando sobre o livro pra eu não pegar spoiler, né? Então, eu só via quando as pessoas falavam que detestavam esse livro, que era o pior livro da Colleen Hoover e tudo mais. Então, assim, eu só vi as pessoas falando basicamente isso. Eu nunca pesquisei pra ver ponto por ponto dos motivos que as pessoas não gostam do livro. Até o momento, na página 160, eu estou gostando muito e o livro tá me prendendo bastante, tá? Ele, querendo ou não, ele me lembra a vibe de Verity, né? Apesar de não ser igual a Verity, ele me lembra a vibe de Verity, no sentido de ser um livro diferente da Colleen Hoover, né? Não ser aquele romance e tal. E aqui, querendo ou não, é uma coisa que tem um paranormal, né? Tem... Que pega essa coisa da Verity, no sentido de deixar a gente, tipo... meu Deus, o que é que tá acontecendo, sabe? Aquele medinho, entendeu? Aquela... como é que a gente fica com aquele negocinho, sabe? Então eu tô gostando, de verdade, assim, de coração, tô gostando muito. Vocês sabem que eu sou muito verdadeira aqui na minha opinião. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Independente de qualquer coisa. E eu tô gostando muito de Layla, de verdade, até essa página. Não sei daqui pro final se pode acontecer alguma coisa aqui que eu entenda o motivo que as pessoas odeiam tanto esse livro, mas até o momento eu tô gostando muito. E lógico, se eu terminar o livro gostando, depois eu vou pesquisar os pontos, assim, que as pessoas falam porque eu odeio esse livro, entendeu? Pra eu entender os pontos que a pessoa não gosta desse livro, entendeu? Mas é isso, eu vou parar agora, porque eu vou botar meu pijaminha e vou almoçar. Eu quero almoçar tranquila, né? Sem roupa me apertando. Então, vou botar meu pijaminha, vou almoçar. E aí, eu vou ver se eu volto pra leitura do livro, tá? Que eu parei no capítulo 11, né? Página 160. E, enfim, eu quero saber, eu quero descobrir o que é que vai acontecer com o Gabriel, a Layla, a Willow, né? Enfim,
Então eu vou lá almoçar porque eu tô com fome. Oi, vlog! Aparecendo aqui, gente. Botei um pijaminha. É sobre. Se tiver o barulho do meu umidificador, quase não sai, me perdoem. Ai, gente, ainda tô com enxaqueca. Mas pelo menos eu tô conseguindo ler. A minha alergia não tá tão atacada quanto ontem. Então, graças a Deus. Porque ontem eu não consegui fazer nada. Hoje, pelo menos, eu estou lendo. E aí eu vim atualizar vocês que eu passei na metade do livro. Olha isso aqui, gente. Estou na página 214 agora. E, gente, que livro maluco, tá? Livro malucão, cara. Hoje eu não vou editar e nem postar nenhum vídeo, porque realmente, gente, eu acho que, como eu tô com dor de cabeça, se eu for ficar mexendo na tela de celular, que não seria celular, seria o iPad, eu acho que pioraria minha dor de cabeça mais ainda. Então, eu vou deixar para fazer isso amanhã, né? Eu acho que eu termino o livro hoje, tá? Vou mentir, não. Talvez eu termine o livro hoje. Enfim, eu tô lendo até que rápido, mas, gente, que livro maluco, cara. Que livro maluco. Que é papo de doido. Gente, o cara, o Gabriel, né? Ele tá mais preocupado com a fantasma, que é a Willow, do que com a própria namorada, que é a Layla, né? Eu tô tipo assim... Meu filho, você não tá raciocinando não, cara? Você não tá raciocinando não? Tipo, meu amor, né, por Cristo. Eu não quero contar muita coisa pra vocês, porque senão seria spoiler, né? Mas, gente, eu tô já pra entrar dentro desse livro e dar na cara desse Gabriel. Tô já pra fazer isso. Aí a Willow, em alguns momentos, ela se preocupa com a Layla. Só que ao mesmo tempo eu não consigo sentir essa preocupação dela com a Layla. Na verdade, eu acho que ela queria tomar o corpo da Layla pra ela, sabe? Ela, tipo, se apossar de vez do corpo da Layla. E eu tô, tipo assim... Gente, que loucura. Que loucura. Ao mesmo tempo que eu tô amando, tá? Tipo, eu tô dizendo que é um livro maluco, mas eu tô amando, porque é um livro que tá me prendendo. Eu tô gostando da história. Lógico, aqui tem várias questões tratadas aqui, né? Então, tem gatilhos que vai acontecer aqui. Eu não sei se tem lista de gatilho, gente. Ai, eu tô péssima da cabeça, deixa eu ver. Mas eu acho que não tem lista de gatilhos, não. Não tem lista de gatilhos, não. Mas assim, aqui tem menção assim, não é menção, mas eu acho que a Layla, ela tem alguma questão com comida, tipo anorexia, alguma coisa. Ela não tá se alimentando bem depois que, enfim, que ela levou esse tiro, né? Ela tem ansiedade, então tem algumas crises de ansiedade. Então tem algumas questões aqui, né? E eu tô tipo, gente, papo de maluco esse livro. Mas eu tô gostando. Eu ainda tô naquela tecla. Porque as pessoas odeiam esse livro, eu não tô entendendo. Mas eu tô gostando. E aí eu tô perto já de finalizar, né? Falta aí 100 páginas e alguma coisinha, né? Esse livro tem quantas páginas mesmo, meu Deus? 363. Tá mais perto do que longe, né? Vamos ser sinceros que tá mais perto do que longe e eu estou gostando. Então talvez eu termine ele hoje. Oi, vlog de leitura. Gente, aparecendo aqui hoje é dia 22 de janeiro. Sim, sumida, porém é a vida. Estou doentezinha, gente. Estou com a barriguinha meio ruim. Ai, olha só Deus. Eu só tô vestida aqui porque eu tinha que gravar cortando os post-it, porque senão eu não lia nada. E eu preciso ler, gente. Então, por isso que eu coloquei a roupa. Eu era pra ter lavado o cabelo, mas nem lavei, porque... Ai, gente, tô mal, tá? Tô mal, não consegui nem comer meu pãozinho com ovo, que eu tenho que comer, não consegui comer todo, comi bem pouquinho. Ai, caos. Mas... vamos falar sobre Layla. Eu finalizei, gente, Layla. Finalizei ele ontem, dia 21 de janeiro. A trancos e barrancos, quase ninguém deixando eu finalizar esse livro, porque é uma perturbação com minha pessoa.
mas consegui finalizar. Ó, como ficou as marcações de post-it. Ai, não sei se vai dar pra ver, gente. Pera. Ó. Ficou bem marcadinho, gente. Eu não tenho o que falar. Eu amei a história, tá? Eu achei louco pra cacete aqui o livro. Muita loucura. Mas eu amei. É como eu tava falando pra vocês, né? Que aqui nós vamos ter o Gabriel e Layla. Eles se conhecem no casamento da irmã de Layla, porque ele é baixista de uma banda. E desde o momento que eles se vê, eles simplesmente ficam apaixonados e não desgrudam mais desde então. Até que acontece da Layla levar um tiro na cabeça. O Gabriel também leva um tiro, só que foi no ombro. Mas Layla leva um tiro na cabeça. Ela consegue se recuperar, né? Ela consegue viver desse tiro. Ela não morreu. Mas quando ela finalmente acorda, né? Pós-tiro, ela está totalmente diferente da Layla que o Gabriel conheceu, que o Gabriel se apaixonou. Então, muita coisa muda e ele acaba decidindo voltar para a pousada onde eles se conheceram, né? Que foi a pousada onde a irmã de Layla se casou e foi onde eles se conheceram. Porque aquela pousada tem algo simbólico para eles, tem boas recordações, boas memórias. É significativa aquela pousada para eles, então ele decide voltar com ela para essa pousada para ver se eles conseguem voltar a ser aquele casal que eles se apaixonaram, entendeu? Porque Layla tá agindo completamente diferente do que ela era. E isso tá fazendo com que ele fique afastado dela, no sentido de não estar apaixonado. Só que o que acontece, gente? Coisas sobrenaturais começam a acontecer nessa casa e aparece uma queridíssima fantasma chamada Willow. E isso, gente, vai mudar todo o percurso da história aqui, porque é um plot atrás de outro plot, e você fica tipo... E eu não sei poder falar pra vocês porque é um plot atrás de outro, mas essa fantasma vai ser muito importante aqui na história. Eu gostei muito do livro, gente. Eu achei uma loucura, um plot atrás do outro. Eu meio que minha teoria tava certa, só que invertida. Gente, olha, loucuríssima aqui, tá? Mas essa fantasma, ela acaba possuindo algumas vezes o corpo da Layla, né, gente? A Willow acaba possuindo algumas vezes o corpo da Layla. E o Gabriel, ele começa a se apaixonar pela fantasma Willow. Então, ele começa a buscar meios de ajudar a Willow nessa questão dela sair, de deixar de ser um fantasma, né? Se precisa ir pro céu, etc. Enfim, gente, aí tudo vai ser em volta disso. Esse livro, ele é um thriller sobrenatural e romance. Nós temos o casal, nós temos uma pitada de romance, mas o livro não é um romance clichê. Então, não vá ler Layla achando que você vai encontrar um romancezinho clichê, fofinho, bonitinho aqui. Até porque eu acho que nenhum livro da Colleen é um romance fofinho, bonitinho. Todos têm suas questões e problemáticas que é abordada, né? Aqui não é clichê e tem essa parte do thriller sobrenatural, gente. Então vai ter um pouco de suspense, né? Um pouco de mistério. E algumas partes você fica, tipo... Algumas pessoas ficaram com medo. Eu não fiquei com medo. Mas por ter essa parte de sobrenatural, possessão, né? Espírito e afins, pessoas ficam um pouquinho com medo. Mas eu não acho nada medroso não, tá, gente? Então, assim, você tem que ir com a mente aberta pra ler Layla. Só não espere que você vai encontrar aqui um romance clichê, fofinho e show, entendeu? Porque não é, porque tem certas coisas que é abordada aqui, principalmente essa parte do sobrenatural, como eu tô falando pra vocês. O Gabriel acaba se apaixonando pela Willow, que é o fantasma, né? Enfim, gente, eu acho que se eu falar mais do que isso, eu vou estar dando muito spoiler pra vocês, porque aí eu vou acabar entrando nos plots que tem aqui na história, e eu não quero isso. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma chance a Layla, por mais que, caso vocês já tenham ouvido falar que esse livro é o pior livro da Colleen Hoover, eu não li muitos livros da Colleen, mas eu posso garantir pra vocês que ele não é o pior dos que eu já li, né? Que também
eu juro que eu não li nenhum livro ruim ainda que eu achei da Colleen, né? Mas ele não é o pior, gente. Eu acho que, pelo que outras pessoas, eu já vi outras pessoas falarem, amigas minhas já contarem em relação a outros livros, eu acho que tem outros livros da Colleen que podem ser considerados o pior livro dela. Esse não é. Só que, pelo que eu vi muita gente falando de que não gosta desse livro, é porque esperavam um romance e não ganharam um romance, entendeu? Gente, mas é falado, é um thriller sobrenatural e romance. Então, vocês precisam ir com a cabeça sabendo que não é um romance. Então, eu tô aqui falando pra vocês, não é romance fofinho, clichê. Saibam que tem thriller sobrenatural aqui. Pra vocês irem com a cabeça de vocês aberta e possivelmente gostar desse livro, porque eu gostei. Eu dei 5 estrelas, gente. Eu gostei muito. Eu só não dei o coração favorito, porque eu não sei, eu achei que ficou faltando um pouquinho a mais pra dar o coração de favorito, apesar de eu ter amado a história. A história me prendeu do começo ao fim, entendeu? Eu fiquei imersa aqui. Quando eu terminei o livro, eu disse 5 estrelas e coração de favorito, assim. Mas eu disse, não. Eu acho que o coração de favorito, não, porque eu acho que ficou faltando algumas questões. Eu não acho certo esse lance da possessão, porque quando o Gabriel descobre a fantasma, descobre que ela já possuiu algumas vezes o corpo da Layla, mesmo que pouquíssimas vezes, ele começa a permitir que essa fantasma possua o corpo da Layla diariamente. Então, é uma coisa que eu não concordo, mas a gente tem que entender que aqui é algo sobrenatural, que fala sobre possessões, que fala sobre um fantasma. Então, a gente tem que saber que tem coisas que vai acontecer aqui que a gente não concorda, né? Mas é como eu tô dizendo, eu achei que ficou faltando só uma pitada de algo aqui pra chegar ao favoritismo. E já vamos para a minha próxima leitura desse mês também, que é nada mais, nada menos do que O Beijo da Neve, da Babi A7. Vocês sabem que esse livro estava na minha TBR, né? Porque tem um vídeo aqui da minha TBR de janeiro. Se você não assistiu, assista. Então, esse livro estava na minha TBR. E ele acabou sendo também o sorteado do meu clube de leitura. Eu já escolhi os post-its, ficaram assim. Olha que lindo, gente. Ai, eu acho que ficou tão lindo. E eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Ai, Babi é uma autora nacional, nunca li nada dela, vai ser meu primeiro contato com essa autora e eu espero gostar muito. Uma das meninas já finalizou o livro, né, que disse pra mim que já finalizou, e ela disse que amou muito, então eu tô com altas expectativas. Muita gente gosta da escrita da Babi, né? Então vamos pra sinopse. Nina é uma jovem patinadora que ficou afastada das pistas por questões familiares. Agora, ela se vê diante do desafio de retornar às competições, dividindo seu tempo entre treinos intensos e trabalhos que pagam as contas. No entanto, o retorno de Nina ao esporte não é fácil. Ela luta para executar as manobras que antes eram tão naturais, acumulando frustrações e inseguranças ao longo do caminho. Elian Kane é um patinador campeão olímpico, um cara ao mesmo tempo frio e intenso. Após a morte trágica de sua parceira no esporte, Elian desaparece por 5 anos. Mas agora ele está de volta, trazendo consigo uma proposta irrecusável para Nina. O que Elian não sabe O que ela não sabe, e se depender de Nina e dos deuses hindus e irlandeses de suas avós, nunca saberá, é que na adolescência ela nutria uma paixão platônica por ele, e que o primeiro encontro entre os dois resultou em uma enorme desilusão para a garota. Apesar das emoções conflitantes, Nina não pode perder a oportunidade de perseguir seus sonhos na patinação, mesmo que isso signifique lidar com a irritante presença de Elian, que sem que ela possa controlar, desperta sentimentos intensos em seu coração. Entre as fascinantes auroras boreais do Canadá, um castelo com fama de mal assombrado e as pistas de patinação, Nina irradia luz e cor, e Elian é envolto em cinzas e gelo. Juntos eles enfrentarão
obstáculos, medos e sentimentos contraditórios. E tentarão provar que a paixão pela patinação e talvez por alguém que está bem ao seu lado pode superar qualquer adversidade. Olha, gente. Ai, gente. Muito empolgada. Esse livro é bem grossinho, tá? Ele tem 387 páginas. Ele, por enquanto, tá sendo o maior livro desse mês de janeiro. Laila teve suas 363, mas ele é na versão pequenininha, ó. E se ele fosse nessa versão aqui do Beijo da Neve, ele daria 200 e poucas páginas. Então, essa é a versão maiorzinha. Então, ele é um livro mais grandinho, né? Mas ele é publicado pela Verus e a diagramação da Verus é muito boa. Eu gosto. É a mesma diagramação de Laila, por exemplo. Então, acaba que a leitura é mais fluida, né? E se a escrita for boa e o livro me prender, passa assim, gente. Quando você dá fé, você já leu 100 páginas. Então, assim, tô com boas expectativas. Eu vou ver se eu começo já agora, né? Eu só vou tomar um remédio pra minha barriguinha. E aí eu vejo se eu já começo. E aí qualquer coisa eu venho atualizando vocês, tá, gente? Beijo! Oi, pessoas queridas do meu vlog. Gente, é o seguinte. Tô sumida porque eu não tava lendo. Simples. Tô sumida porque eu não tava lendo. E é sobre isso. Olha a TPM voltando, ó. Gente, eu não dou... Olha, a TPM não me dá uma pausa, né? Puberdade que se fala, gente. Eu sou muito adolescente. Vocês que não estão ligadas na vida. Mas, eu não me lembro quando é que eu parei esse vlog, gente. Eu provavelmente concluí Laila. E disse pra vocês que ia começar o Beijo da Neve. Não falei? Ou falei? Ou não falei? Eu não sei. A gente não sei, não lembra. Mas é a vida. Se eu não tiver falado, estamos aqui lendo O Beijo da Neve, de Babi A7, que é o livro do meu clube de leitura com minhas amigas. E assim, gente, não li muito, tá? Eu comecei a ler esse livro dia 22 de janeiro. E como eu sei, porque tá anotado, gente, ó, tá aqui, ó, 22 de janeiro. Mas eu só li dia 22 o prólogo. Exato. Só li o prólogo. Ontem eu li até a página 170, eu acho. Algo assim. Que eu li ontem. Acho que foi até a página 170. E aí hoje eu cheguei aqui na página 233. Parei no meio de um capítulo porque eu fui almoçar. Mas ó, 233. E vamos lá, assim, pra eu dar uma mini resumida, gente, porque eu tive que desligar aqui meu umidificador pra falar com vocês. Está um calor infernal aqui em Assaré, eu estou em tempo de derreter. Mas, assim, aqui nós vamos ter a Nina, que é uma patinadora. E nós temos o Elian, que também é um patinador. Olha que coisa interessante. Só que, assim, há 5 anos atrás, a Nina era completamente louca pelo Elian. Tipo, apaixonada, só que o Elian nem sabia quem ela era. Mas até que um dia ela foi ver o Elian competindo e levou uns mimos pra ele, uma caneca e tal. Só que nesse decorrer, uma pessoa empurrou ela caiu em cima do Elian e ele foi extremamente grosso com ela. Ela passou a odiar o cara. Aí, tipo, 5 anos depois, 5 anos depois, o cara aparece, ela vai trabalhar na casa dele, de babá, para os irmãos dele. E aí, ela começa a conhecer quem Elia realmente é. Eu tô dando uma resumida da resumida. E aí, ele está brigando pela guarda dos irmãos, né? Com a tia. Porque os pais né, o pai dele, que é o pai dos irmãos dele, morreu. E a mãe também, né? A mãe dos meninos. E aí, ele tá brigando pela guarda. E aí ele precisa ter um trabalho fixo e se casar. Só que ele tava sem ter um trabalho fixo e não tinha nem namorada. E aí ele decide voltar pro mundo da patinação e faz uma proposta para a Nina de se casarem
e ele vai patrocinar ela no mundo da patinação. Resumido. Resumi bem resumidamente essas 230 páginas. Tirando várias coisas que eu não vou falar pra vocês, pra não dar spoiler. E aí eu estou nesse momento, bem aquele momento de namoro falso, não tem? Que eles claramente se gostam, mas eles fingem que não se gostam. E é sobre isso. E assim, gente, no começo do livro, eu não tava nem amando, nem odiando. Tava tipo um livro 3 estrelas, sabe? Bem ali na média. Mas, agora, eu estou gostando muito mais, tá? Já pulou ali pra um livro talvez 4 estrelas e meia, nesse exato momento. Sim. Eu ainda não sinto que ele vai ser um 5 estrelas e coração de favorito, sabe? Porque quando eu dou 5 estrelas e coração de favorito pra um livro, é porque, tipo, eu comecei a amar ele desde o início e fui amando, entendeu? E esse daqui não tá sendo isso, né? Eu ainda tô achando ele mais ali pra 4 estrelas e meia. A Nina, ela em alguns momentos me irrita, sabe? Tipo, ela repete uma coisa 300 milhões de vezes e isso às vezes me irrita bastante, entendeu? A Nina, por ela repetir muitas coisas, ela acaba me irritando bastante. Esse negócio de repetir. Porra, já entendi na primeira. Precisa estar repetindo a cada 5 segundos. Então, isso me deixa um pouco irritada. Mas, agora, tô achando melhor, né? Como eu disse pra vocês. Porque no começo do livro tava 3 estrelas e agora pulou para umas 4 estrelas e meia. Então, o livro tá sendo ok, por enquanto. Eu preciso terminar até 6 horas da noite, que é o horário da conversa entre eu e minhas amigas, pra vocês verem como eu me atrasei. Hoje é dia 30, né? Amanhã já é dia 1º. Hoje é o último dia do ano. Dia 30, não, 31, né? Sei lá, gente. Esse mês é 30 ou 31? Sei. Não sei. Mas enfim. 31. Né? E eu não vou cumprir a minha meta do mês, da minha TBA, que seriam 6 livros. Infelizmente não vou cumprir, porque era pra eu ter terminado o Beijo da Neve ontem. Mas, enfim, gente, aconteceu coisa ontem, fui fazer a feira, não deu certo. Quase não li, né, como eu disse pra vocês, só li até a página 170, eu acho. Então não li muito. Porque o que eu ia ler o último livro inteiro hoje, né? O 6º livro da minha TBA eu ia ler inteiro hoje. Mas, infelizmente, não deu certo, acontece. É sobre isso. Mas pelo menos o Beijo da Neve eu quero terminar pra poder ter minha conversa com as meninas com o livro inteiro terminado, né? Vou continuar lendo o Beijo da Neve. Oi, vloguinho de leitura. Gente, aparecendo pra falar pra vocês sobre o Beijo da Neve da Babi A7. E, gente, bora lá. Eu finalizei ele no sábado, dia 31 de janeiro, que foi o último dia do ano. Esse mês de janeiro, eu infelizmente não cumpri a minha TBA. Mas, vamos falar sobre o Beijo da Neve. Gente, é um livro que tem quase 400 páginas. Nós temos 387 páginas, né, de livro. Os post-its sobraram alguns, bem pouco, tá? Eu tive que cortar alguns aqui, porque senão não ia dar. Mas ficou bem bonitinho, todo nesses tons de roxo. Ó, ficaram bem bonitinhos. E assim, gente, o que falar sobre o Beijo da Neve da Babi? Assim, a escrita da Babi é uma escrita boa. Eu consegui perceber isso conforme eu fui lendo. Mas eu senti falta de algumas coisas. Eu senti a protagonista um pouco chata. E às vezes eu achei que poderia ser resolvido de uma forma melhor. Mas parecia que tipo, tava resolvendo como se fosse um adolescente, sabe? Deixa eu fazer um mini resumo do que se trata o Beijo da Neve. O Beijo da Neve, nós vamos ter a Nina e o Elian, se eu não me engano. Ambos são patinadores, né, do gelo, né, patinação artística e afins. Ambos estão parados, somente que a Nina, ela está tentando voltar ali para o mundo da patinação. Mas ela tem
uma rixa ali com o Elian, por conta que uma vez ela foi dar um presente pra ele e ele foi muito grosso com ela. Isso há... eu vou deixar o livrinho aqui. 5 anos atrás, algo assim, gente, eu não vou me lembrar, mas há muito tempo. Sendo que ela era muito fã dele, era, tipo, apaixonada por ele. E depois desse dia que ele acabou sendo um pouco grosso com ela, ela simplesmente criou uma raiva muito grande dele. Só que aí, gente, quando passou o tempo, né, ela ficou parada durante 3 anos aí na patinação, porque ela tava cuidando da sua irmã que estava doente, né, e aí ela abdicou pra ficar ali em prol da irmã dela. E agora que a irmã estava melhor, já estava curada, ela estava retornando para o mundo da patinação. Mas por ter passado ali 3 anos parada, antes dela parar, ela também tinha levado uma queda, que isso interferiu muito ali, onde o seu antigo parceiro e ex-namorado simplesmente largou ela, né? E aí ela estava voltando aos seus treinos, voltando a se adaptar de novo. E ela estava muito receosa, então às vezes ela não conseguia fazer alguns saltos. E aí, gente, ela vai trabalhar na casa de um cara, que até então ela não sabia quem era, ia trabalhar na mansão desse homem para ser babá dos irmãos dele. E aí, quando ela chega, ela descobre que o cara era simplesmente a pessoa que ela nutria um ódio muito grande, que era o Elian. Só que nesse meio tempo a gente conhece os irmãos dele, que são uma fofura, né? Mas eles vão começar a se aproximar, vão começar a se apaixonarem. O Elian faz uma proposta pra ela, porque ele tá querendo a guarda dos seus irmãos, mas pra isso ele precisa ter um trabalho fixo e também precisa ter um relacionamento. Então ele acaba fazendo uma proposta para a Nina de que ele treinaria ela, então daria uma equipe toda, um suporte pra fazer com que ela ganhe aí nas competições de patinação artística, e isso faz com que ele tenha um trabalho fixo. E também fez a proposta deles terem um relacionamento falso, né? Eles iam se casar, iam permanecer casados durante ali uns 3 anos, depois se divorciariam para que ele conseguisse a guarda dos irmãos. Só que nesse meio tempo a gente sabe que eles se apaixonam, né? Mas a questão eu dei essa bem resumida, eu não vou resumir, eu não vou contar mais nada do que isso, porque senão seria spoiler pra vocês. Mas agora eu vou entrar em pontos que eu achei cruciais aqui na história, que não me fizeram dar uma nota muito alta, como 5 estrelas e favoritar. Eu dei 4,5 estrelas, mas hoje talvez eu desse entre 3,5 estrelas a 4 estrelas, sabe? Eu acho que é porque quando eles ficaram juntos ali no final, eu fiquei muito envolvida e intensa nesse momento, e aí eu dei a 4,5 estrelas, né? O hot também do livro é muito bom, não tem vários hot, mas os que tem são bons. Mas eu vou dizer pra vocês pontos aí que fizeram com que eu não desse nota máxima, e que talvez hoje, assim, analisando melhor, eu daria apenas 3,5 estrelas ou 4 estrelas. Esse livro, ele simplesmente tinha tudo pra fazer com que eu fosse completamente apaixonada por ele. Porém, a Nina, ela ficava repetindo muitas vezes a mesma coisa. Direto, ela tava repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. E eu tava já pra dizer assim: minha querida, eu já entendi na primeira vez que você falou. Não precisa você ficar repetindo a mesma coisa, sabe? Tipo, isso me irritou um pouco. E no começo do livro, até finalmente eles começarem realmente a ter algo, ela fica muito chata com essa coisa da repetição de ai, porque eu odeio o Elian, ai, porque o Elian é isso, porque ele é sabe? E vai indo, mesmo por várias vezes, ele explicando alguma situação, mostrando os pontos, e aí ela ficava, não, sabe? Então isso me deu uma chateada. Eu também achei que o livro, ele demorou muito para que o casal ficasse junto. Eu sei que a proposta dele é ser um enemies to lovers, apesar que eles não ficam brigados o tempo inteiro, assim, ao ponto de, tipo, acho que foi só lá pra
80% do livro, 90% que eles vêm ficar juntos, acho que foi em 90%, tá? Do livro que eles vêm a ficar juntos, mas eles não ficam brigando até esse 90%, tu entende? Então, eles já estavam ficando, já estavam amigos, já estavam cúmplices ali em algumas coisas, entendeu? Então, demorou muito, muito mesmo pra isso acontecer. E quando eles finalmente ficam juntos, que é a parte que a gente começa a ficar empolgada, o livro acaba assim, entendeu? Então, eu senti isso. Outra coisa que não fez eu dar a nota máxima. A gente tem aqui os irmãos do Elian, que são fofos, que em boa parte do livro eles aparecem, mas da metade do livro pro final eles quase não aparecem mais, quase não são citados. Sumiram os irmãos escafederam-se, entende? E tem algumas contradições aqui. O Elian, ele fala direto, tipo, não gosto de festa, sou mais retraído e tudo mais, só que tem uma viagem, ele é um conde, e tem uma viagem onde ele tem que ir pra França, se eu não me engano, e do nada ele começa a ir em um monte de festa lá. Ele é fotografado com uma menina agarrada no pescoço dele. Não tiveram nada, não tem plot de traição aqui, não me entendam mal. Mas pra uma pessoa que é extremamente reservada, por mais que ele seja um conde, até esse momento no livro, ele não fez nada relacionado a ser um conde, tá entendendo? Aí do nada, só porque ele vai pra essa França, ele tem que fazer as coisas relacionadas a ser conde e começa a ir em várias festas, em vários jantares. Isso fica um pouco contraditório, apesar que, enfim, eu sei que quando a gente por exemplo, prefeito, presidente, ou conde, ou rei, rainha, príncipe, a gente vai ter que ir a eventos às vezes que a gente não tá afim de ir, que a gente não gosta de ir. Só que parece que nos eventos ele tá muito felizão, como se aquilo que ele disse que é uma pessoa retraída, que não gosta disso, simplesmente tivesse evaporado, vocês entendem? Então, algumas coisas aqui fizeram com que eu reduzisse a nota, e que se hoje eu fosse dar a nota mesmo, eu daria entre 3 estrelas e meia a 4 estrelas, sabe? Teve uma cena aqui que esse livro foi o livro do meu clube de leitura com minhas amigas, né? E uma das minhas amigas até ressaltou esse ponto, que ela colocou aqui uma cena de um gatilho relacionado a quase uma tentativa, né? Foi uma tentativa de estupro, que enfim, não chegou nas vias de fato, porque o Elian apareceu e aí conseguiu proteger a Nina. Porém, tipo, pouquinhas horas depois, quando isso aconteceu, que eles estavam na casa, ele estava tentando ali cuidar dela, dando suporte e tudo mais, ela já estava toda atiçada para fazer as coisas com ele. Eu não sei se uma pessoa que realmente sofreu algo assim, ou quase sofreu, porque foi uma tentativa, né? Mas que mesmo assim a pessoa fica traumatizada, por mais que tenha sido uma tentativa, a pessoa fica traumatizada. Eu acho que isso mexe muito com a cabeça da pessoa. Eu não sei se horas depois ela teria alguma coisa com outra pessoa. E eles ainda, tipo, eles não namoravam, eles não tinham relacionamento, eles, sabe, nada, gente. Então, eu achei isso um pouco desnecessário. Eu acho que tanto não tinha necessidade de colocar uma cena assim, de tentativa. Eu acho que o livro tava indo tão bom. E assim, apesar que aqui no livro ele tem muitas coisas, sabe? Você tem o livro de romance, mas que tem citações de uma fantasia, e aí tem um pedaço de um mistério, porque ele tá nessa luta da guarda dos irmãos dele, e aí ele vai descobrindo algumas coisas relacionadas ao seu pai, e aí, sabe, eu acho que não tinha necessidade, eu acho que já tinha tantos elementos nesse livro que eu acho que não precisava desse elemento que, né, desse gatilho ou dessa cena um pouco mais delicada que seria a tentativa. Eu acho que não precisava disso no momento. Outra coisa que me irritava também
é que a Nina, ela ficava conversando dentro da cabeça dela e tipo assim, é como se as pessoas respondessem na cabeça dela. Eu vejo isso um pouco no sentido que, eu não sei se foi o que a autora quis fazer, mas ela cita bastante aqui a Kotar e a gente vê algumas semelhanças com a Kotar, sabe? E essa parte meio que tipo, ela às vezes tava ali com o Elian e tipo, o Elian falava na cabeça dela, só que não era o Elian falando na cabeça dela, era a imaginação dela que imaginava o que o Elian tava respondendo, vocês entendem? Diferente, por exemplo, da Kotar. A Kotar, o Recent realmente responde a Feyre lá na mente deles, porque eles têm uns laços de parceria, né? Mas aqui eu achei parecido com isso de Kotar. Eu não sei se foi o sentido da Babi, mas por não ser uma fantasia, então é meio que não foi essa de tipo, ai, era realmente o Elian que respondia, mas sim a imaginação dela que fazia imaginar que o Elian respondia na cabeça dela, sabe? Só que isso acabou me irritando no sentido que era o tempo todo que alguma coisa falava na cabeça dela e ela às vezes dava mais ouvida ao que a cabeça dela falava, o que a cabeça dela respondia, do que simplesmente chegar pra pessoa e perguntar se era assim, se era assado, entendeu? E aí ela ficava com raiva da imaginação dela, que a imaginação dela respondia, do que perguntar pra pessoa, vocês entendem? Aí isso me chateou, então eu acho que eu elenquei os pontos que fizeram com que eu não desse 5 estrelas de coração de favorito. É como eu tô dizendo, eu acho que tinha tudo pra essa história ser uma história em que eu iria favoritar, que eu iria amar, mas que por conta desses pontos fizeram com que minha nota caísse. E eu acho que hoje, sinceramente, se eu não tivesse dado a nota ali no momento de empolgação por conta de quando eles ficaram juntos, né, deles realmente estarem juntos, eu acho que seria ali entre 3,5 estrelas a 4 estrelas. Né, mas tá aí com 4,5 estrelas, eu dei no calor da emoção. Vai ficar essa nota, eu não gosto de ficar mudando não. É isso, gente, eu vou finalizar esse vlog aqui, porque hoje eu vou dar início a outro vlog. Curtam, comenta, compartilha, me diga se vocês gostaram de O Beijo da Neve ou dos outros livros que eu falei nesse vlog, que agora eu não tô me lembrando quais foram que eu li nesse vlog. Mas vocês comentam aí embaixo. Comenta também quais livros vocês querem que eu leia, que vocês acham que eu vou gostar, que eu não vou gostar. Que aí qualquer coisa eu dou uma pesquisada. Se eu ver que é a minha vibe, eu leio e trago vlogs aqui pra vocês. Tá, gente? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Vão olhar lá meu projeto no Catarse, se vocês gostarem dos benefícios, quiserem participar. Tem clube de leitura, dá uma olhadinha lá, se inscrevam e venham participar comigo, tá certo? Tá certo? O link fica na descrição do vídeo, juntamente com os links das minhas redes sociais, que é o Instagram, TikTok e o Scoob, que eu também tô sempre postando coisinha por lá. Né, lá tem preparando minha próxima leitura, tem finalizando minha última leitura, tem também outros tipos de vídeo, etc. Vocês acabam também acompanhando mais rápido lá do que aqui. Que mais? E é isso, também fica o link das minhas parceiras, que é a Amazon e a Fruto Proibido. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compra usando o meu link. Vocês não irão pagar nada mais por isso, porém eu ganho uma porcentagem e isso me ajuda demais, tá, gente? Se vocês quiserem, o link fica na descrição do vídeo, tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo e até o próximo. Tchau!